Bom dia, oitavo ano A, bom dia, oitavo ano B. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e, como sempre, nossa pauta. A pauta de hoje, o primeiro item dela não aparece aí, mas fica em casa. Segundo item, módulo 7, poesia e versificação em língua portuguesa. E depois nós faremos as atividades das páginas 73, 74 e 75. Vocês devem estar se perguntando, e essa música ao fundo? Essa música tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. O baile de Victor Gabriel. Essa imagem está na página 68 da apostila e nela também tem a valsa do Casimiro José Marques de Abreu. E é mais ou menos assim. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Eu vou ficar por aqui, né, nessa valsa. Vocês têm o texto na íntegra, eu quero que vocês façam uma leitura, preferencialmente em voz alta, tentando colocar essa marcação na voz, né? Em sala, provavelmente eu estaria bailando com um dos meninos em sala para explicar o tempo, a marcação de uma valsa, mas estamos aqui, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, mas estamos juntos aí e eu espero que logo passe tudo isso e estaremos novamente em sala, né, dando sequência aí às nossas atividades. Dando sequência, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno vocabulário de poesia que está na página 70 da apostila de vocês. E daí ele vem para trabalhar um resumo, né? Na verdade, nós já estudamos isso. Então ele vem com um resuminho aí do que é a estrofe, que é o conjunto de versos separados aí por um espaço em branco. Ele vai falar do estribilho ou refrão, que é aquela parte que repete aí dentro do poema, é aquela parte repetitiva tanto no poema ou numa letra de música. Fala um pouquinho da rima, que é essa coincidência aí de sons, né, a partir da tônica das palavras. E essa rima ela é dividida em rimas perfeitas ou totais. Por exemplo, dança, cansa, rosas formosas. Rimas imperfeitas, né, que são as imperfeitas, são as parciais. Então não há essa repetição sempre, ela é parcial. Voavas faces, belos cabelos. Então vocês percebem aí que nós temos em belos e cabelos, eu tenho o finalzinho dela, ó, esse finalzinho ele é idêntico, mas o som ele não é igual, né? Então, belos cabelos, a vogal eu tenho em um a vogal aberta, no outro a vogal fechada. Quando eu falo em verso, eu estou falando de frase rítmica, não sintática, então não pensem agora naquela análise sintática que trabalhamos em sala de aula, não é isso. Então o verso é simplesmente cada linha do poema. Esses versos eu tenho o verso livre, esse verso livre é aquele que não se submete a um número de sílabas, tá? Ele não vem determinado, ele é livre. E tenho o verso metrificado. Esse, gente, o poeta, ele escolhe o número de sílabas, então vai ter um número de sílabas aí e ele vai seguir esse número de sílabas. O verso branco, o verso que não apresenta rima, né? Então eu posso fazer um poema sem ter rima nenhuma. O verso rimado, aquele cujas palavras finais, né? Então a última palavra rima com as palavras finais de outros versos. Espero que tenha ajudado aí, né, nesse pequeno vocabulário. E essas observações importantes, que são aquelas observações que nós sempre colocamos, eu coloco na lousa para vocês tomarem nota, então é o que nós vamos trabalhar aí
no capítulo um glossário básico, que foi o que eu fiz aí anteriormente, dos termos relacionados à poesia, metrificação, estrofação e esquema de rimas, o efeito de sentido produzido pelo uso desses recursos expressivos sonoros, os versos livres, então lembrando de novo, verso livre sem rima. E os metrificados, que são os que têm rima, que o poeta ele já determina como será feito. Na nossa língua, gente, essas medidas elas variam tradicionalmente de 1 a 12 sílabas. As sílabas métricas ou poéticas, elas não coincidem com as sílabas gramaticais, então eu posso ter na sílaba métrica ou poética uma quantidade e na sílaba gramatical, nessas sílabas gramaticais aqui, ó, eu posso ter uma diferença. Geralmente, a sílaba gramatical, ela tem mais que a sílaba poética, tá? Então, eu posso ter 10 sílabas gramaticais, porque eu vou contar uma separação de sílaba normal, e posso ter 7 sílabas poéticas. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. As regras básicas da metrificação e da expansão são 2. Então, eu vou contar. Então, seria interessante aí, ó, grifar, né, que essas regras básicas da metrificação ou expansão são 2. Eu vou contar as sílabas apenas até a última sílaba tônica do verso. Então, eu faço a contagem até a última sílaba tônica. Lembrete, sílaba tônica, gente, não é só a sílaba acentuada. Sílaba tônica é a sílaba forte, ok? Considerando aí a pronúncia habitual, ele vai emendar, então, quando eu estou fazendo lá a minha escansão, ele vai emendar 2 palavras, ou, na verdade, as 2 sílabas aí. Terminou em vogal, começou com vogal, ele junta. O ritmo é dado pela alternância das tônicas e átonas ao longo do verso. Então, vendo assim, parece difícil, mas não é, bem simples. Então, vamos para um exemplo aqui. Eu peguei um verso aqui do módulo 1 que nós trabalhamos em sala, né, daquela mulher que vai embora e o homem fala, Senhora, partem tão tristes, os olhos tristes, né? Então aqui vocês conseguem perceber o que eu acabei de explicar. As 8 sílabas gramaticais e 7 métricas. Professora, como assim? Vocês perceberam que aqui o tristes, esse tes aqui, né, da palavra tristes, ele foi marcado com um X. Por quê? Na contagem da sílaba gramatical, eu conto tudo. Quando eu vou para a métrica, a forte é essa daqui, é esse tris. Então, eu conto só até aí. Sílaba gramatical eu conto tudo e na sílaba métrica eu conto até a última sílaba tônica. Continuando, o texto da Ismália, aquela mulher que enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. Aqui é aquela parte que eu expliquei para vocês de quando eu tenho a palavra terminou em vogal, a próxima começou em vogal, o que eu faço? Eu junto. Quando o e o i, juntei. Ismália enlouqueceu. Terminou em vogal, começou com vogal, eu junto. Na hora da contagem, eu tenho lá 9 sílabas gramaticais, mas eu tenho apenas 7 sílabas métricas, porque por conta dessa contagem aqui, ó. Eu juntei o do e o is, e juntei o lia e o en, então eu conto uma vez só. Quando a gente fala do ritmo, o ritmo se dá pelas tônicas aí, vocês podem perceber que as palavras fortes, né, as sílabas fortes aí, elas estão em marcação em azul. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então,
é o ritmo do poema. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, coloque essas dúvidas lá no plural, tem um espacinho para colocar as dúvidas. A atividade que vocês farão aí, essas atividades estão a partir da página 73. Então, faça uma leitura do módulo na íntegra, né, para facilitar aí a resolução das atividades. E qualquer dúvida, gente, eu estou no plural, coloque a dúvida. De 24 a 48 horas nós estamos aí respondendo vocês. Fiquem bem. Estou morrendo de saudade das brincadeiras em sala, morrendo de saudade de cada um de vocês. Um beijo e até a próxima aula.